Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos dentro da nossa ministração semanal, começando mais uma semana com uma ministração para abençoar a sua vida. E nós estamos dentro da nossa série O Resgate da Alma Imortal e o tema de hoje é permanência. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre esse tema, sobre permanecer? Dentro da vida tão corrida que nós temos, difícil nós ouvirmos esse tema, mas é algo que é natural para quem está dentro da sua, que tem conexão, que tem uma ponte estabelecida com o seu ser espiritual que ele é. Porque Deus, ele é eterno e nós partilhamos, querido, desde o momento que fomos criados, essa eternidade também. Somos eternos, não vamos mais acabar, apenas vamos trocar o plano existencial aonde nós estaremos. Mas você, um ser espiritual que veio de Deus, um ato de amor irrevogável dele, vai permanecer. Então é muito importante nós termos essa verdade em nossas vidas. E nós estamos falando sobre esse tema já há algum tempo, justamente para trazer, para resgatar essa conexão que nós temos com o nosso mundo espiritual, querido. Conexão essa que por muitas coisas que o mundo tem colocado como ilusão, colocado à nossa frente, aos nossos olhos, tem se perdido. E por isso a gente não consegue encontrar respostas para muitas coisas em nossa vida. A gente passa a viver em função das adversidades dessa vida. Toda circunstância, ela que é negativa, ela vem para matar e derrubar o nosso coração, ao ponto que nós também vivemos para os objetivos que a vida propõe. Então tudo isso que a vida material propõe, então tudo isso faz com que a vida humana ela seja diminuída, queridos. E não é essa a verdade que o Pai quer para nossas vidas, que o nosso Deus quer para a nossa vida, que o Senhor Jesus veio trazer para nós. Por mais difícil que era o momento quando Jesus veio a essa terra, que as pessoas viviam, Ele sempre lutou, trazendo o Evangelho, as boas novas, o reino de Deus. Ele sempre lutou para conectar essas pessoas que passavam por terríveis agruras no seu tempo. Ele sempre lutou para conectar essas pessoas a uma vida imortal, a uma vida eterna. É por isso que ele veio compartilhar a vida eterna conosco, uma vida que não tem fim. E essa vida maravilhosa que está em Deus, que está disponível para nós, nós precisamos fazer uso dela nesse tempo, nesse momento, com esses problemas que você tá vivendo, para estabelecer seus objetivos, para dar o norte para os seus relacionamentos, tudo isso. Nós temos ajuda quando a nossa vida ela passa a ser maior do que simplesmente esse plano existencial material, efêmero e passageiro. E hoje eu queria falar sobre esse tema que não é muito comum de você ouvir, permanência, para que a gente possa pensar um pouquinho também em como restabelecer essa ponte com o mundo espiritual, com o ser espiritual que nós somos. Isso é muito importante para que nós possamos viver as benesses da vida cristã. A vida cristã, ela tem o seu maior contato, ponto de contato com o mundo espiritual. É claro que ela tem resposta para o mundo físico, material, para todas as áreas em nossa vida, com toda certeza, mas não nasce do nada. Ela vem do nosso Senhor Jesus, vem do nosso Deus. Por isso, é extremamente importante nós termos restabelecido essa ponte com o mundo espiritual, com o ser espiritual que nós somos, com a nossa alma imortal. E nós estamos em um momento da nossa sociedade, da nossa geração, onde as coisas são muito dinâmicas, as coisas acontecem muito rápido. Eu acredito que você percebe também, assim como eu percebo, que a gente começa na segunda-feira lá o trabalho, a gente se envolve com tantas rotinas, com tantas coisas para fazer, que daqui a pouco é sexta-feira e a gente fala, meu Deus, já passou a semana, sim, passou a semana. Então a vida ela tem se tornado cada dia mais veloz, e essa velocidade ela traz muitos problemas. Nós já tratamos aqui alguns problemas, fazendo com que as pessoas vivam apenas pelo momento, esqueçam que são uma história, tomem decisões precipitadas, movidas pelo impulso, passem a viver uma vida sem sentido, porque como você está andando muito rápido, você não consegue parar para ver a beleza que está ao seu lado, e a beleza que Deus criou, ela se manifesta nos detalhes da vida. Então muitas vezes a gente falou sobre isso. Eu queria também tocar nesse tema da velocidade, dessa vida dinâmica que nós temos vivido, para que a gente possa falar desse tema permanência.
dentro dessa vida que é tão dinâmica, que está toda hora trocando de objetivo, que está toda hora trocando de novidade, né? As pessoas vivem em função da próxima novidade, em função daquilo que vai acontecer da próxima vez, né? De mais um ponto novo que vai acontecer na sua história, que vai acontecer na sua vida, que vai acontecer na mídia, que vai acontecer em algum lugar. Então as pessoas estão sempre atrás de novidades, queridos. Só que essas novidades cansam também as pessoas muito rápido. As pessoas não conseguem ter uma certa permanência dentro daquilo que se propõe a fazer. E essa troca constante, né, sempre procurando novidades, sempre procurando um alvo diferente, sempre procurando um objetivo, faz com que muitas vidas não sejam construídas, que muitos planejamentos não acontecem, que a gente olhe para trás e veja, né, como se fosse, trazendo a figura da construção, como se a gente olhasse para trás em nossas vidas e por viver de novidade em novidade, sempre querendo algo novo, né, para sentir aquele resquício de alegria, de felicidade, de fugacidade, né? Então a gente olha para trás e vê como se estivesse dentro de um condomínio cheio de casas em construções e nenhuma delas acabada. E é assim que as pessoas vivem, querido. Em todas as áreas da sua vida, começam alguma coisa, mas não têm o senso de permanência para que possam concretizar aquilo que precisa ser concretizado. E essa troca muito rápida é justamente o efeito do mundo material, é algo que o diabo sabe que, mantendo a gente sempre dentro dessa correria, a gente nunca vai conseguir terminar absolutamente nada daquilo que nós começamos. Em contraposição a isso, em contrapartida a isso, nós temos, querido, justamente a permanência. Porque viver uma vida que é toda hora substituída, um objetivo é substituído pelo outro. Eu começo uma coisa, paro e vou fazer outra coisa porque é mais legal, porque as pessoas estão fazendo, ou seja lá qual for o motivo material, mesquinho, pequeno que eu uso como justificativa. Isso faz com que eu não arranhe sequer a superfície da vida. Sequer, queridos, eu tenho tempo para me aprofundar, para mim realmente conhecer aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu me propus a fazer, para dar tempo ao tempo, para que eu possa ver aquilo que eu estou plantando nascer. Não, eu troco toda hora, e essa troca constante de objetivo, né? Essa vida muito fugaz, muito rápida, muito efêmera, acaba fazendo com que a gente fique paralisado, correndo, né, sem sair do mesmo lugar. Então isso traz muitas coisas terríveis para dentro da nossa vida. E permanecer só é possível para quem tem a conexão estabelecida com a sua alma imortal, com o ser espiritual que essa pessoa é. Porque Deus, ele é eterno e ele tem esse senso de permanência em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele é para as nossas vidas, e nós só conseguimos ter esse contato, essa verdade estabelecida dentro dos nossos corações. E viver a partir disso, se nós estivermos nele. Um Deus eterno não é um Deus que fica trocando de novidades todas as horas, querido. Ele tem a sua palavra, ele mesmo diz que a sua palavra não passa. A palavra dele também diz que ele é imutável, ou seja, ele sempre permanece o mesmo. E nós temos que ter esse senso desenvolvido dentro dos nossos corações. Você ter o senso de permanência desenvolvido combate as preocupações fugazes da vida. Não faz a gente ficar refém das ansiedades da vida, querido. Simplesmente porque nós temos um senso de permanência em Deus. Não é simplesmente ficar esperando as coisas acontecer, sem se mover, sem tomar uma atitude. Mas é ter esse senso de que eu preciso primeiro plantar a semente e ter o tempo de maturação para que ela cresça, se desenvolva e eu possa colher os frutos daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou vivendo, e não fique substituindo todas as vezes aquilo que eu estou começando a fazer para tentar um resultado mais rápido, né? As pessoas hoje ficam correndo atrás de resultados rápidos, mas a vida ela se desenvolve a médio e longo prazo, queridos. São aquilo que nós plantamos hoje que vai se desenvolver dentro de um prazo maior. E aquilo que eu planto hoje, se ele está em Deus, se eu tenho esse senso de permanência desenvolvido, eu tenho a oportunidade de colher ele e não ficar toda hora trocando de novidade em novidade, vivendo essas enxurradas
de novidades que o mundo traz para simplesmente fazer a gente ficar paralisado. Deixa eu ler com você o que está escrito lá em João, capítulo 8, versículo 31, o próprio Senhor Jesus falando. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós, olha só, permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. O Senhor Jesus, ele não ficava trocando de novidades a toda hora. Ele não tinha sempre algo novo para apresentar às pessoas. Os seus próprios discípulos devem ter ouvido os seus sermões muitas e repetidas vezes, querido. E é justamente essa verdade que o Senhor ele vem trazer, e ele não abre mão, ele não muda, que faz a diferença em nossas vidas. Para que a gente possa construir uma vida, para que nós possamos construir uma história, o senso de permanência precisa ser desenvolvido dentro de nós. De permanecermos no amor de Deus, de permanecermos na palavra de Deus, de permanecermos em Jesus. E quando a gente olha para a sua palavra e nós trazemos esse senso de permanência para dentro das nossas vidas, isso se torna natural para nós, que nós temos então a condição de plantar boas sementes e esperar e aguardar que aquela semente ela possa eclodir e fazer todo o seu caminho até que ela realmente dê os seus frutos. Um coração que é um coração que tem a sua permanência desenvolvida em Deus, é um coração que descansa na sua paz, que sabe que está tomando as melhores decisões porque está fundamentado na palavra de Deus, e a partir da decisão que tomou agora precisa permanecer dentro dessa verdade, fazendo aquilo que precisa ser feito a cada dia, para que ele possa então ver cumprir os objetivos de Deus em sua vida, e ele possa viver o propósito de Deus para essa terra. Eu tenho falado muito em propósito, missão que Deus deu para nós, ou seja, uma visão mais ampliada da vida, uma visão que traz do mundo espiritual aquilo que eu preciso fazer e viver nessa vida, e não simplesmente uma visão confinada ao mundo material, físico, passageiro e efêmero, que está sempre trocando os seus objetivos muito rápido, que está sempre com novidades que no fundo não significam nada para as nossas vidas. Apenas é um embrulho bonito, né, que a gente vê e fica lá emocionado, mas a hora que você abre o presente não significa nada, é uma coisa sem valor. Agora, quando nós temos a permanência desenvolvida dentro do nosso coração, esse senso de permanência, de permanecer naquilo que nós acreditamos, de permanecer fazendo aquilo que nós sabemos que é certo, ainda que todo mundo esteja fazendo o que é errado, ainda que as pessoas estejam tomando um outro caminho e falando, não, esse caminho é mais fácil realmente, tem que ser dessa forma, porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, querido, o senso de permanência, ele te dá a oportunidade de você permanecer na verdade. A verdade que a palavra do Senhor traz, a verdade que vai moldar a sua vida e que vai trazer resultados para você a médio e longo prazo, e construir um legado. Você vai construir, vai deixar um legado para as pessoas que você ama, querido. Vai se tornar um porto seguro para as pessoas que você ama. Tudo isso depende dessa verdade estabelecida dentro do nosso coração, que controla a nossa ansiedade, que controla as nossas preocupações, que controla a criação de cenários que a mente humana tanto gosta de fazer, e normalmente cenários negativos. Tudo isso ela passa a estar debaixo de um controle maior quando está em mim desenvolvido o senso de permanência em Deus, que só pode vir se eu tiver uma conexão profunda com o ser espiritual que eu sou. Alguém tentar permanecer apenas com a sua própria força mental, material, física, nunca vai conseguir, vai cair naquele negócio do autoajuda. Mas se eu estou em Deus, eu sei que Ele é o meu fundamento real, eu sei que eu sou um ser eterno a partir do momento que eu fui criado. Então, queridos, essa que a minha vida não terá fim, essa verdade é a verdade justamente do mundo espiritual, do mundo eterno sendo vivida hoje. Viver o senso de permanência, ter um senso de permanência apurado, ter a certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas e que Ele está no controle de todas as coisas. E isso faz com que a nossa vida ela esteja dentro de um plano eterno. E essa vida dentro de um plano eterno é perene, é uma vida mais estável, é uma vida que enfrenta as adversidades com coragem, que se levanta a cada dia, sabendo que não é o último dia simplesmente da sua vida, mas que é mais um dia para ele viver como uma oportunidade diante de Deus e viver o propósito
que o Senhor tem para a sua vida é uma vida com outra visão, com uma visão mais ampliada, com uma visão limpa, clara, daquilo que nós precisamos fazer. Por isso, você só pode desenvolver esse senso de permanência quando a sua alma imortal encontra o fundamento em Deus e vive a partir dele. Mas, se você não tiver conexão com a sua alma imortal, com o ser espiritual que você é, e ficar vivendo apenas para esses momentos fugazes do mundo material, você sempre vai estar trocando de novidade atrás de novidade. E isso vai ser ruim para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu lado. Por isso, vá a Deus e desenvolva esse senso profundo que Jesus tinha. Ele fala muito em João, em vários versículos. Ele traz o permanecer, o quanto é importante que ele tinha e que ele veio compartilhar conosco. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.